Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O massacre de Hinterkaifeck é um dos casos criminais mais misteriosos e perturbadores da história da Alemanha. Ocorrido em março de 1922, o massacre abalou a pequena comunidade rural de Hinterkaifeck, localizada na Baviera, devido à brutalidade dos assassinatos e ao enigma que envolveu a resolução do caso. Tudo começou quando os vizinhos notaram que a família Gruber não havia sido vista por alguns dias. Andreas Gruber, de 63 anos, sua esposa Caselia, de 72, sua filha viúva Victoria Gabriel, de 35, e os filhos de Victoria, Caselia, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos, viviam na fazenda junto com a nova empregada da família, Maria Baumgartner, de 44 anos, que havia começado a trabalhar no dia anterior ao massacre. Preocupados com o silêncio e a ausência, os vizinhos decidiram investigar e foram até a fazenda. Ao chegar, encontraram a cena mais horrível de suas vidas. Os corpos de Andreas, Caselia, Victoria e a pequena Caselia foram encontrados empilhados no celeiro, cobertos de feno. Todos apresentavam ferimentos graves na cabeça, provavelmente causados por uma enxada, uma ferramenta comum em fazendas. Dentro da casa, os corpos de Maria Baumgartner e do pequeno Joseph foram encontrados. Maria estava em seu quarto, e Joseph estava em seu berço. Ambos também tinham ferimentos fatais na cabeça. A investigação revelou detalhes ainda mais perturbadores. Os vizinhos relataram que a família Gruber vinha observando eventos estranhos antes do massacre. Andreas Gruber havia encontrado pegadas na neve levando da floresta até a casa, mas não havia pegadas retornando. Ele também ouviu ruídos vindos do sótão e encontrou um jornal desconhecido dentro da casa. No entanto, esses sinais foram ignorados, e a polícia local não foi notificada na época. Durante a investigação, a polícia encontrou evidências de que o assassino ou assassinos permaneceram na fazenda após os assassinatos. Alimentos foram consumidos, a lareira estava acesa, e o gado foi alimentado. Isso sugere que o perpetrador passou vários dias na casa com os corpos das vítimas. Essa descoberta aumentou ainda mais o mistério, pois não havia sinais de roubo ou de uma motivação clara para os assassinatos. As suspeitas recaíram sobre várias pessoas ao longo dos anos, mas nenhum culpado foi encontrado. Um dos suspeitos iniciais foi Lorenz Klittenbauer, um vizinho que teve um relacionamento conturbado com a família Gruber. Victoria Gabriel, a filha viúva, havia tido um filho fora do casamento, Joseph, e muitos acreditavam que Lorenz era o pai. No entanto, as provas contra ele eram circunstanciais, e ele nunca foi formalmente acusado. Outras teorias surgiram ao longo do tempo, incluindo a possibilidade de que o assassino fosse alguém conhecido da família ou até mesmo um membro da própria família Gruber. Também houve sugestões de que os crimes foram cometidos por um vagabundo ou um trabalhador itinerante. Porém, nenhuma dessas teorias foi confirmada, e o caso permaneceu sem solução. O massacre de Hinterkaifeck deixou uma marca indelével na história criminosa da Alemanha. A brutalidade dos assassinatos, combinada com o mistério não resolvido, transformou a tragédia em uma lenda sombria. A fazenda onde os assassinatos ocorreram foi demolida em 1923, mas o caso continua a intrigar investigadores e entusiastas de crimes reais até hoje. Livros, documentários e artigos foram produzidos sobre o massacre de Hinterkaifeck, e a história continua a ser estudada e debatida. O mistério do que realmente aconteceu naquela fazenda isolada na Baviera em 1922 ainda assombra e fascina, servindo como um lembrete sombrio dos horrores que podem ocorrer mesmo nos lugares mais tranquilos.
Os crimes de Willis Caché são um dos casos de assassinato mais infames e misteriosos da história dos Estados Unidos, ocorridos na pequena cidade de Villisca, Iowa, em 1912. Na noite de 9 de junho, 8 pessoas foram brutalmente assassinadas com golpes de machado enquanto dormiam. As vítimas incluíam os membros da família Moore e Josiah Moore, sua esposa Sarah, e seus 4 filhos, Herman, Catherine, Boyd e Paul, já além de 2 amigas das crianças, e na Helena Schillinger, que estavam passando a noite na casa. Na manhã de 10 de junho de 1912, a vizinha Mary Peck notou que a casa dos Moore estava estranhamente silenciosa e que ninguém havia saído para fazer as tarefas matinais habituais. Preocupada, ela foi até a casa e bateu na porta, mas não obteve resposta. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Mary chamou Ross Moore, irmão de Josiah, que entrou na casa usando suas chaves. A cena que encontraram dentro da casa era aterrorizante. Os corpos de Josiah e Sarah Moore foram encontrados no quarto principal, com seus rostos cobertos e gravemente mutilados. Os 4 filhos dos Moore foram encontrados em seus respectivos quartos, todos mortos da mesma maneira brutal. As 2 amigas das crianças, e na Helena Schillinger, foram encontradas no quarto de hóspedes no andar de baixo. Todas as vítimas haviam sido atacadas com um machado enquanto dormiam, e seus rostos estavam cobertos com roupas de cama. A investigação revelou detalhes ainda mais perturbadores. O assassino parece ter entrado na casa durante a noite e permanecido no sótão até que todos estivessem dormindo. O machado usado nos assassinatos foi encontrado na casa, e o assassino havia coberto espelhos e vidraças com roupas e toalhas, talvez para evitar ver seu próprio reflexo ou para abafar o som. A brutalidade dos assassinatos e a falta de um motivo claro deixaram a comunidade de Villisca em estado de choque. A investigação inicial foi mal conduzida, com a cena do crime sendo contaminada por curiosos e moradores locais. Diversas teorias e suspeitos surgiram ao longo dos anos, mas o caso nunca foi resolvido. Um dos primeiros suspeitos foi um reverendo itinerante chamado George Kelly, que havia estado na cidade na noite dos assassinatos. Kelly tinha um histórico de comportamento estranho e confessou os assassinatos em um momento, apenas para retratar sua confissão depois. Ele foi julgado 2 vezes pelo crime, mas nunca foi condenado. Outro suspeito foi Frank Jones, um empresário local e adversário de Josiah Moore, que alguns acreditavam ter motivos para querer a morte de Josiah. No entanto, não havia provas concretas ligando Jones ao crime. Outros suspeitos incluíram andarilhos e trabalhadores itinerantes que passavam pela cidade na época, mas nenhuma dessas pistas levou a uma resolução definitiva. A falta de provas concretas, combinada com as investigações mal conduzidas e a contaminação da cena do crime, dificultou a identificação do assassino. Ao longo dos anos, a casa dos Moore tornou-se um ponto focal para entusiastas de crimes reais e investigadores paranormais. Muitos acreditam que a casa é assombrada pelas vítimas dos assassinatos, e visitas guiadas e pernoites são oferecidas para aqueles corajosos o suficiente para explorar o local. Diversos documentários, livros e programas de televisão foram produzidos sobre os assassinatos de Villisca, mantendo o caso vivo na memória pública. Os crimes de Willis Caché permanecem um dos mistérios de assassinato mais intrigantes e perturbadores da história americana. A brutalidade dos assassinatos, a falta de um motivo claro e a ausência de um culpado conhecido continuam a fascinar e assombrar aqueles que estudam o caso. Mais de um século depois, a pequena cidade de Villisca ainda é lembrada pelo terrível massacre que abalou sua comunidade e deixou um legado de mistério e medo. O mistério da fazenda de Kedzie é um dos casos de assassinato mais sinistros e não resolvidos da história dos Estados Unidos. Em 1981, a tranquila comunidade de Kedzie, localizada nas montanhas da Califórnia, foi abalada por um crime horrendo que deixou 4 pessoas mortas e um rastro de mistério que perdura até hoje. Na noite de 11 de abril de 1981, Sue Sharp, uma mãe solteira de 36 anos, estava em sua cabana com seus 5 filhos. A cabana 28, onde eles viviam, era um pequeno e simples refúgio na floresta. Naquela noite, Johnny, de 15 anos, e seu amigo Dana Vingatti,
de 17 anos, estavam fora, enquanto Sue estava em casa com sua filha Tina, de 12 anos, e os dois filhos mais novos, Rick e Greg, junto com um amigo da família, Dustin Sharp. Na manhã seguinte, Sheila Sharp, a filha de 14 anos de Sue, voltou para casa após passar a noite na cabana de uma amiga nas proximidades. Ao entrar na cabana, Sheila foi confrontada com uma cena aterrorizante: os corpos brutalmente assassinados de sua mãe, Sue, seu irmão Johnny e seu amigo Dana. Os três haviam sido amarrados, espancados e esfaqueados repetidamente. Havia sangue por toda parte, e a brutalidade dos assassinatos chocou a pequena comunidade. Tina, a filha de 12 anos de Sue, estava desaparecida. Inicialmente, não havia sinal dela, aumentando o mistério e o terror da situação. Os dois filhos mais novos de Sue e Dustin Sharp foram encontrados ilesos em um quarto ao lado, aparentemente poupados pelo assassino. A investigação inicial foi mal conduzida e marcada por falhas críticas. A cena do crime foi contaminada por curiosos e por uma resposta policial desorganizada. Apesar das evidências de um ataque violento e prolongado, com sinais de luta e sangue espalhado por toda a cabana, as pistas eram escassas. O telefone da cabana havia sido desligado e os fios cortados, e uma das luminárias da cabana estava jogada no chão, sugerindo que o assassino tentou criar uma escuridão total durante o ataque. Em 1984, 3 anos após os assassinatos, um fragmento de crânio foi encontrado a cerca de 80 quilômetros de Kedzie, em um local chamado Camp Egan. A análise forense confirmou que o crânio pertencia a Tina Sharp, confirmando que ela havia sido assassinada também, mas a descoberta levantou ainda mais perguntas sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. A investigação ao longo dos anos apontou vários suspeitos, incluindo Martin Sharp, o padrasto de Dustin, que vivia nas proximidades, e seu amigo John Obed. Ambos eram conhecidos por seu comportamento violento e tinham um álibi frágil para a noite dos assassinatos. Em uma revelação posterior, foi descoberto que Martin Sharp havia escrito uma carta para sua esposa, admitindo parcialmente os assassinatos, mas essa informação não foi adequadamente seguida pela polícia na época. Em 2013, novos investigadores assumiram o caso e descobriram que havia evidências importantes negligenciadas durante a investigação original. Uma fita contendo a gravação de uma chamada telefônica anônima relatando a localização do crânio de Tina havia sido armazenada sem ser analisada adequadamente. Além disso, novos testemunhos e avanços na tecnologia forense deram uma nova esperança de resolver o caso. Apesar desses esforços renovados, o mistério da fazenda de Kedzie permanece sem solução. O caso continua a atrair atenção, com documentários, livros e artigos explorando os muitos aspectos não resolvidos e teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O impacto emocional e psicológico sobre as famílias das vítimas e a comunidade de Kedzie é profundo, com a trágica memória dos assassinatos ainda muito viva. A Cabana 28 foi demolida em 2004, mas o local onde ficava continua a ser um ponto de interesse mórbido para aqueles fascinados pelo caso. O legado do mistério da fazenda de Kedzie serve como um lembrete sombrio das falhas no sistema de justiça e da dor duradoura que tais crimes deixam nas comunidades e nas famílias afetadas. Mais de 4 décadas depois, a busca por respostas e justiça para as vítimas do massacre de Kedzie continua. A esperança é que, com as tecnologias modernas e uma investigação mais cuidadosa, um dia a verdade possa vir à tona, trazendo algum nível de fechamento para aqueles que ainda são assombrados por essa tragédia incompreensível. O assassinato de Anne Arron é um dos casos de homicídio não resolvidos mais intrigantes e perturbadores da Inglaterra. Anne Arron, uma mulher de 44 anos, foi brutalmente assassinada em sua casa em Darlington, no nordeste da Inglaterra, em 3 de agosto de 1990. Até hoje, o caso continua sem solução, cercado de mistério e especulação. Anne Arron estava desfrutando de um dia ensolarado em sua casa, a Eulian House, localizada em um local relativamente isolado nos arredores de Darlington. Naquele dia, seu marido, Peter Arron, estava trabalhando em seu escritório na empresa onde era gerente. Anne decidiu aproveitar o bom tempo e foi tomar sol em uma espreguiçadeira no jardim, vestindo um biquíni azul. Mais tarde, ela entrou na casa e foi encontrada morta na sala de estar, com a garganta cortada. A cena do crime era brutal.
Anne havia sido atacada de maneira selvagem, e não havia sinais de roubo ou de uma luta prolongada. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação intensiva, mas poucas pistas concretas foram encontradas. O crime ocorreu em plena luz do dia, o que aumentou ainda mais o mistério, já que ninguém parecia ter visto ou ouvido nada suspeito. Durante a investigação, vários suspeitos foram considerados, mas nenhum foi formalmente acusado. Peter Aaron, o marido de Anne, foi inicialmente um dos principais suspeitos, como é comum em casos de homicídios conjugais. No entanto, ele tinha um álibi sólido, pois estava no trabalho na hora do assassinato, e não havia evidências que o ligassem ao crime. Um dos detalhes mais intrigantes do caso foi o relato de um carro azul visto perto da casa de Anne na época do assassinato. Várias testemunhas relataram ter visto um carro dessa descrição estacionado nas proximidades, mas a polícia nunca conseguiu identificar o veículo ou seu proprietário. Esse carro se tornou uma peça central no mistério, sugerindo que alguém de fora poderia ter cometido o crime. Outro aspecto curioso do caso foi o comportamento estranho de Anne nos dias que antecederam o assassinato. Amigos e familiares relataram que ela parecia inquieta e preocupada, embora não tenha revelado o motivo de sua ansiedade. Essa inquietação levou à especulação de que Anne poderia ter conhecido seu assassino ou que estava ciente de algum tipo de ameaça. Com o passar dos anos, o caso esfriou, e as pistas se tornaram cada vez mais escassas. Em 2005, a polícia revisitou o caso e realizou novos testes de DNA com tecnologias modernas, mas ainda assim, não conseguiu identificar o assassino. A mídia e o público continuaram a especular sobre quem poderia ter cometido o crime e por quê. Em 2015, um homem chamado Michael Benson foi apontado como um possível suspeito. Benson era um criminoso conhecido, com um histórico de violência e crimes semelhantes. Ele foi visto na área de Darlington na época do assassinato e correspondia a algumas das descrições do possível assassino. No entanto, Benson morreu em 2011, antes que qualquer conexão definitiva pudesse ser estabelecida. Sua morte deixou muitas perguntas sem resposta, e ele nunca foi formalmente ligado ao caso. A família de Anne Aaron, especialmente seus filhos e Peter Aaron, continuaram a lutar por justiça e respostas. Eles fizeram repetidos apelos à polícia e ao público, na esperança de que alguém, em algum lugar, soubesse de algo que pudesse ajudar a resolver o caso. A dor e a angústia de perderem de maneira tão violenta e sem sentido pesaram muito sobre a família ao longo dos anos. O assassinato de Anne Aaron permanece um dos mistérios mais persistentes da Inglaterra, uma lembrança inquietante de que nem todos os crimes encontram uma resolução clara. As teorias sobre o que aconteceu com Anne variam amplamente, desde a ideia de um assassino em série desconhecido até a possibilidade de que alguém próximo a ela soubesse mais do que estava dizendo. No entanto, sem novas evidências ou testemunhas, o caso permanece sem solução, uma tragédia envolta em sombras e silêncio. A casa onde Anne foi assassinada ainda está de pé, um lembrete constante do crime não resolvido. Para a comunidade de Darlington e além, o caso serve como um aviso sombrio sobre os perigos que podem estar à espreita, mesmo nos lugares mais tranquilos e aparentemente seguros. A busca por respostas continua, na esperança de que um dia a verdade venha à tona e a justiça seja finalmente alcançada para Anne Aaron e sua família. O mistério dos irmãos Borden é um dos casos de assassinato mais notórios e controversos da história dos Estados Unidos. O caso envolve o brutal assassinato de Andrew Borden e sua esposa, Abby Borden, na manhã de 4 de agosto de 1892, na cidade de Fall River, Massachusetts. O principal suspeito do crime foi Lizzie Borden, filha de Andrew, e o julgamento subsequente se tornou um dos mais famosos da época. Andrew Borden era um homem rico, conhecido por sua frugalidade. Ele e sua segunda esposa, Abby, viviam em uma casa modesta com suas duas filhas adultas, Lizzie e Emma Borden. A relação entre as irmãs e sua madrasta era tensa, especialmente entre Lizzie e Abby. Lizzie, que tinha 32 anos na época dos assassinatos, era vista como uma mulher educada e ativa na comunidade religiosa local, mas também era conhecida por seu comportamento reservado e às vezes estranho. Na manhã dos assassinatos, a empregada da família, Bridget Sullivan, também conhecida como Meg, estava na casa realizando suas tarefas domésticas.
Andrew Borden havia saído para suas atividades matinais e retornou por volta das 10h30. Pouco depois, Lizzie Borden chamou Maggie, dizendo que encontrou seu pai morto. Andrew Borden estava deitado no sofá da sala, com o rosto desfigurado por vários golpes de machado. Pouco depois da descoberta do corpo de Andrew, o corpo de Abby Borden foi encontrado no andar de cima, no quarto de hóspedes. Abby também havia sido brutalmente atacada com um machado, com ferimentos profundos na cabeça. As investigações revelaram que Abby provavelmente foi assassinada primeiro, enquanto arrumava o quarto de hóspedes, e Andrew foi morto cerca de 1h30 depois. A brutalidade dos assassinatos chocou a comunidade e rapidamente atraiu a atenção nacional. Lizzie Borden se tornou a principal suspeita devido a várias inconsistências em seu depoimento à polícia e ao seu comportamento frio e calculista após os assassinatos. Durante o inquérito, Lizzie forneceu respostas confusas e contraditórias, aumentando as suspeitas contra ela. Um dos principais pontos de suspeita foi a falta de um álibi sólido para Lizzie durante o tempo dos assassinatos. Ela alegou que estava no celeiro da propriedade, procurando por utensílios de pesca e comendo peras, quando os crimes ocorreram. No entanto, a polícia encontrou a história pouco convincente, especialmente considerando o calor intenso daquele dia, que tornava improvável que alguém passasse tanto tempo em um celeiro abafado. Outro ponto-chave foi o fato de que Lizzie tentou comprar ácido prússico, um veneno, na véspera dos assassinatos, alegando que queria usá-lo para limpar um casaco de pele. A loja se recusou a vender o veneno para ela sem receita médica, mas o incidente levantou ainda mais suspeitas sobre suas intenções. O julgamento de Lizzie Borden começou em junho de 1893 e rapidamente se tornou uma sensação midiática. A defesa de Lizzie argumentou que não havia evidências concretas ligando-a diretamente aos assassinatos e que a polícia havia conduzido uma investigação tendenciosa e incompetente. O machado supostamente usado nos assassinatos foi encontrado na casa, mas não havia marcas de sangue nele, e a arma do crime nunca foi identificada de forma conclusiva. Além disso, a ausência de sangue nas roupas de Lizzie no momento dos assassinatos levantou dúvidas sobre sua culpa. A defesa sugeriu que seria impossível para Lizzie cometer os crimes brutalmente sem se cobrir de sangue. Havia também depoimentos conflitantes sobre o comportamento de Lizzie e suas interações com sua madrasta e seu pai. Após um julgamento de 2 semanas, o júri deliberou por apenas 1h30 antes de declarar Lizzie Borden inocente. A decisão chocou muitos, mas para outros, a falta de evidências diretas e a defesa eficaz de Lizzie justificaram a absolvição. Depois do julgamento, Lizzie Borden e sua irmã Emma herdaram a considerável fortuna de seu pai e se mudaram para uma casa maior em Fall River, que elas chamaram de Oma Plecroft. Lizzie, que mais tarde mudou seu nome para Lisbeth, viveu o resto de sua vida em relativo isolamento, estigmatizada pelo caso e pela suspeita contínua do público. Ela morreu em 1927, sem nunca ter se casado ou ter filhos. O caso dos irmãos Borden permanece um enigma até hoje, com inúmeras teorias e especulações sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica manhã de agosto. O mistério persiste, e a figura de Lizzie Borden continua a fascinar a imaginação popular, perpetuada por livros, filmes, peças de teatro e canções. A casa onde os assassinatos ocorreram agora é um museu e uma pousada, atraindo visitantes entusiastas de crimes reais de todo o mundo, todos em busca de uma resposta para um dos maiores mistérios criminais da história americana.